Você já reparou o quanto a população está adoecida e desconectada de si mesmo e do momento presente e das suas próprias convicções? E aí elas acabam defendendo causas que nem mesmas concordam, só para pertencer a um determinado grupo. Elas acabam falando coisas que elas nem mesmas sabem, nem pesquisaram, não têm conhecimento prévio, só para concordar com um grupo, uma manada a qual ela está inserida, mesmo que dentro delas isso não seja o que elas verdadeiramente pensam, sentem e fazem sentido como normal. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Esse é o Mingau com a Gra. Que eu não sou fã de café. Olá, mentes ousadas. Sejam bem-vindos aqui ao Ousadamente. Nunca mais eu apareci assim num vídeo tão descontraído. E eu acho importante fazer essas aparições aqui. Eu sumo um pouco por conta da minha rotina, mas eu não deixo de alimentar aqui o canal. E esses dias eu tenho postado muito sobre empoderamento feminino, muito sobre essa questão das mulheres, também falando sobre o papel da religiosidade e sobre o quanto pessoas que são doentes, doentes que eu falo no sentido de psicopatas mesmo, pessoas cruéis, se escondem dentro desse sistema da religião para poder fazer mal ou a mulheres ou a crianças, e sempre com aquele discurso de que Deus me perdoou, de que foi o diabo que me possuiu para eu tomar aquela atitude. E assim, como eu sempre disse, desde quando eu criei aqui o Ousadamente, que aqui é um espaço onde eu divido coisas que fazem sentido para mim, fazem o que vai fazendo sentido com os meus estudos, com as coisas que eu venho passando ao longo desse processo, e eu vou compartilhando aqui. Ultimamente eu venho falando muito sobre essa questão do empoderamento feminino. É muito importante a gente falar sobre isso, sobre ser mulher na sociedade. Nunca foi fácil ser mulher. Desde muito milhares de anos atrás, né? Quando o patriarcado se instalou na sociedade. E percebendo quanto isso incomoda as pessoas. Não só os homens, quanto as mulheres também falar sobre isso. E também falar sobre Jesus. Para quem não sabe, eu fui uma pessoa que por muitos anos fui religiosa, congreguei em igrejas evangélicas. Não estou aqui falando mal de ninguém especificamente, mas eu estou falando e compartilhando experiências minhas e que não fazem mais sentido para mim. E aqui eu quero deixar bem claro que o que eu falo aqui não tem como verdade absoluta e eu não quero convencer ninguém a coisa alguma e nem ditar que o que eu penso ou que eu falo, as percepções que eu tenho são as verdadeiras e que você ou outro é obrigado a seguir, a acreditar, a pensar igual e a seguir igual. Não é nada disso. Eu apenas estou compartilhando e que pessoas que se identifiquem com a mesma linhagem de raciocínio, com a mesma filosofia de vida que eu tenho, seja bem-vindo. Se você não concorda, se não é o que você pensa, se não é a sua filosofia de vida, esteja convidado a se retirar e ir em busca daquilo que faz sentido, que ressoa com você. E aí o que eu tenho percebido? Eu tenho postado no Instagram do Ousadamente, repostado, na verdade, algumas questões que fazem sentido para mim com a fase atual de coisas que eu tenho estudado em relação a grande quantidade aí. Tem essa nova lei da misoginia, o quantas pessoas têm se voltado contra isso. Então eu tenho postado muito sobre isso. Eu tenho postado muito sobre como que pessoas machistas, homicidas, pessoas que fazem mal à criança, vocês estão entendendo que a gente não pode falar aqui o termo, se inserem na religião como forma de agora eu sou o santão, eu agora se camuflando, porque parece assim que toda a maldade que foi feita, agora que eu tô nessa religião, agora que eu sou o santão, apagou tudo, sabe? Tanto é que se vocês forem pesquisar,
pessoas que têm bom comportamento dentro da cadeia, por exemplo, e, e geralmente eles vão logo para as igrejas que tem lá nas cadeias, as penas são reduzidas, existe toda uma dinâmica dentro desse contexto. Eu, em particular, tenho experiências práticas de vida em relação a isso, né? Eu não quero expor ninguém aqui, mas dentro da minha família eu vivi isso, eu vi isso acontecer, de como as pessoas se comportam quando elas são punidas pelos crimes e logo elas dão um jeito de se converterem. E sabe o que é interessante? Que quando elas conseguem o que elas queriam, elas voltam a ter as mesmas práticas, ou seja, não existe uma mudança. E assim, por que eu quero falar isso? Porque assim, postando isso, eu percebi o seguinte, eu tenho postado tantas coisas interessantíssimas, tanto aqui quanto no Instagram, do Ousadamente, falando sobre várias questões e ninguém curte, ninguém comenta, ninguém compartilha, tá bem flopado mesmo, mas isso não me incomoda não. Mas quando eu começo a falar sobre coisas assim mais incisivas, dentro dessa questão do machismo, da religiosidade, das pessoas que se escondem atrás do cristianismo, eu não estou falando sobre Cristo, eu não estou falando sobre pessoas que são verdadeiramente cristãs, que seguem a filosofia de que Jesus é amor e que fazem o bem. Não é sobre isso. É sobre a falsidade, a hipocrisia de que pessoas do mal têm em se camuflar dentro da religiosidade para dizer agora eu sou santo. E como que as pessoas abraçam essas pessoas e parecem ficar cegas. E aí, ontem em especial, né, eu postei alguns crimes que aconteceram de homens que cometeram feminicídio, por exemplo, e depois que foram presos pelo crime que cometeram, viraram pastores, vão logo para igrejas evangélicas, né? E aí agora são pastores, são isso, são aquilo, mas a gente vê todos os dias que pastor fulaninho, a esposa, missionário não sei quem, fez nanã com criança. Então a gente vê isso todos os dias, não sou eu que estou falando. Então eu percebi que ao repostar isso, fazendo uma chamada para que as pessoas tenham a consciência de pensar mesmo um pouco, que questionar o comportamento dessas pessoas e terem cuidado, principalmente com suas crianças, tá? Eu também já tive um caso dentro da minha parentela, onde líderes religiosos abusavam da criança e de várias outras crianças, porque dentro daquele espaço, com aquela categoria de santo, ele tinha a liberdade. Existem muitos psicopatas que se infiltram dentro desses espaços porque sentem a segurança e a liberdade para fazer o mal. Então, repostei isso no sentido de chamar as pessoas à realidade e à atenção para ter cuidado com suas crianças, para ter cuidado com as mulheres terem cuidado com os discursos, olhar como foi a vida pregressa. Eu não quero dizer que porque uma pessoa cometeu um crime, ela está fadada a nunca mais mudar, não é sobre isso. Mas sobre um padrão que se instala, sabe? E que ninguém tem uma mudança de comportamento tão rápido. E eu que estudo a mente, eu sei que uma pessoa que é psicopata, um serial killer, ele não tem empatia, ele não tem essa capacidade de ter amor ao seu semelhante. Então é pura farsa, é pura manobra para poder continuar fazendo mal. Só que aí eles acabam tendo uma permissão, uma validação, porque pessoas que estão... Por que eu fiz esses posts? Não que eu tenha que esclarecer nada a ninguém, porque eu sei que eu faço. Mas o que aconteceu? Percebi que muitas pessoas começaram a me atacar, pessoas que não comentam nada nos outros posts, mas se sentiram ofendidas, começaram a me atacar no meu direct, dizendo que eu tô com ódio do cristianismo, que eu tô com raiva dos cristãos, postando sobre isso. Mas tem uma coisa que elas não pararam para perceber. E agora eu quero te perguntar, você que é um cristão verdadeiro, uma pessoa que tem compromisso com a missão de Cristo, que é amar o seu semelhante, que é fazer o bem, que é zelar, que é
tratar bem a sua esposa, cuidar das crianças. Você se sente representado por um pastor que mulheres, mas ele foi preso e se arrependeu e agora ele é pastor. Você casaria sua filha com ele? Você acha que esse é um modelo de Cristo mesmo? E assim, tão rápido, né? Dentro de 1 ano, 2, eles já estão arrependidos, eles já não vão fazer mais. Você confiaria seu filhinho ou a sua filhinha a pastores que foram comprovados que eles, de um menino e mata o menino depois? Você deixaria uma pessoa dessa ficar sozinha com seu filho, liderar seu filho? Essa pessoa te representa como cristão? Isso é o espelho de Cristo? E aí eu parei para pensar, falei, meu Deus, as pessoas estão tão alienadas, estão tão fora de si mesmo, dos conceitos que ela tem sobre as convicções, que elas não param nem para pensar sobre o que é aquilo, sobre o que está sendo dito. Questionar certo tipo de comportamento não é questionar Deus, nem a bondade, nem o amor de Deus, nem de Cristo, nem nada desse tipo. Mas é sobre ficar um alerta, que não é porque o indivíduo agora está inserido dentro de um contexto religioso que ele está livre de cometer os mesmos crimes hediondos, que ele realmente é uma nova criatura e que a gente deve ficar em alerta com essas pessoas e não dar carta branca como as pessoas dão e ainda defendem com unhas e dentes. E ainda quando a gente está aqui para alertar, para mostrar, para falar sobre isso, as pessoas se sentirem ofendidas e ainda me agredirem como se eu estivesse falando sobre Cristo. Porque para mim, essas pessoas que se escondem, porque é automático, jogador de futebol que cometeu crime contra a mulher, é o outro pastor que também cometeu crime contra a esposa, o outro que fez crime contra crianças. Não dou 2 meses para ele estar na cadeia, ele já está pastor, ele já está arrependido. O outro que fez canibalismo já é pastor, eu postei sobre isso. Gente, é só para vocês terem a noção de, tipo assim, ó, tenham cuidado. Será que é realmente esse o cristianismo que você acredita? É isso mesmo que Cristo veio pregar? Veio ensinar? É sobre isso? E aí quando alguém tá aqui para alertar no sentido de cuidado, conhecereis a árvore pelos frutos. No sentido de vamos ter cuidado com as crianças, vamos ter cuidado com as mulheres, porque essa pessoa já tem um histórico. Não, as pessoas ainda sentem que eu estou ofendendo os cristãos. Então, eu entendo que elas, em algum nível, se identificam com esse grau de psicopatia. Então, são pessoas que eu não quero no meu ciclo. Porque, assim, esse tipo de pessoas não representam Jesus para mim. E eu tenho certeza que você que é um cristão verdadeiro não se sente representado por isso. E jamais se sentiria ofendido achando que eu tenho ódio do cristianismo ou de qualquer coisa afim, por eu estar postando coisas que alertam sobre pessoas que usam dessa fachada da religião para se esconder e para ficarem livres e às vezes até protegido num ambiente muito propício para praticarem novamente os seus crimes. Então é sobre isso. E aí eu pensei, gente, não é possível. As pessoas não param para pensar, porque eu tenho certeza que essas pessoas não são pessoas más que concordam com esse tipo de comportamento. Mas elas não param nem para pensar sobre o que está sendo dito. Elas só pensam que eu estou tentando agredir a fé delas. Então, eu disse, eu acho importante falar sobre isso, sabe? Enquanto eu tomava meu mingau, eu falei, vou fazer um vídeo sobre isso. Então é isso, meus amores. Vamos pensar um pouco. Toda vez que existia uma questão, porque existem pessoas boas e ruins em todas as religiões, fora da religião também, e em todas as esferas do planeta, tá? Não é sobre isso. O que eu estou falando é sobre a abertura que as religiões dão para esse tipo de pessoas.
com o discurso de que, Jesus perdoa, Jesus cura, Jesus transforma. Ok? Mas vamos ver como é o comportamento dessa pessoa, como que é o histórico dessa pessoa. Vamos parar para interpretar, para pensar, para racionalizar. A fé, ela tem que ser racional. Não vamos ter uma fé assim emotiva, sem raciocinar. Vamos ter coerência nas coisas. Vamos nos perguntar o que é que Jesus faria nesse lugar. Será que Cristo está nessa situação realmente? Então é sobre isso. E quero dizer mais uma vez também que eu não vou parar de postar, tá? Eu vou continuar postando aquilo que eu achar que eu devo postar. E você que não se agradar, é só você não me seguir, não olhar, não assistir e buscar conteúdos que se conectem com aquilo que faz sentido para você. Dito isto, um beijo no coração e até o próximo vídeo.